Um Brasil, inúmeras leis. Dentre elas, algumas bem curiosas que traduzem a diversidade de um país continental. Afuá fica localizado na Ilha do Marajó, ao norte do Pará. O modo de chegar aqui, o mais fácil é vindo por Macapá e fica de lancha, 2 horas de viagem de Macapá para Afuá, ou de barco entre 4 e 4 horas e meia de barco. Ou pode vir por Belém, que é aproximadamente umas 25 horas de barco. Aqui em Afuá nós temos uma lei municipal que é proibido ter automóveis. Então, justamente por isso, pela rua ser suspensa, ser de palafita, não tem estrutura para receber automóveis aqui. Antigamente ainda tinha, né? Ainda chegou a ter moto, mas como as ruas eram todas de madeira, suspensas, porque aqui é uma área de várzea e nós vivemos em palafitas, era muito arriscado. Então, os vereadores se reuniram e fizeram a lei municipal proibindo automóveis. Então, o único meio de circulação aqui são as bicicletas dentro da cidade e o bicitáxi. O meu interesse pela fotografia, eu falava sempre que era quando os meus filhos nasceram, eu comecei a fotografar. Mas olhando bem para trás, não foi exatamente isso. Eu lembro quando eu era criança, eu olhava as fotos do meu pai. Meu pai veio de Bragança, fazer uma pista de pouso aqui e acabou casando com a minha mãe, né? E fez toda a história dele aqui. Então, quando eu era pequeno, eu olhava na gaveta dele e tinha aqueles monóculos antigos, né? E tinha as fotos e eu perguntava qual era aquela localidade e ele ia me falando. Então, o meu interesse da fotografia veio disso. E o meu interesse de fotografar a cidade foi justamente para isso. Porque quando eu olhava lá para trás, na minha infância, que eu via as fotos, eu olho hoje e dizia assim, mas não tem foto mais de Afuá. A gente estava perdendo a nossa cultura, a nossa identidade, porque não era registrado isso. Aqui em Afuá nós dependemos da maré. E no mês de março e abril dá a lançante, que em outros lugares, que também é conhecida como a enchente, ela dá destruição em outros lugares. Aqui não, aqui as pessoas saem para brincar, os comércios levantam as suas mercadorias, as escolas param. Então todo o povo já espera esse momento, que é entre março e abril. Todo mundo vai para a rua brincar, vai se divertir, é a alegria do povo. Então é esperado todo ano. Fofão, que é uma figura típica do Carnaval de São Luís, ele foi o proibido uso de máscara há coisa de 2 anos por uma questão de segurança. Alguns assaltantes botavam um fofão, ficavam circulando por ali e assaltavam. Então, por uma questão de segurança, foi eliminada a figura mais importante do Carnaval de Rua do Maranhão. Eu acho que a solução de tirar a máscara, acabar com o fofão, foi uma solução fácil, mas culturalmente foi um desastre. Eu fui muito garoto, eu fui demais nos bailes de máscara. Todo mundo ia. E aí o prefeito, ele resolveu, numa atitude que eu achei depois de absoluta hipocrisia, ele resolveu eliminar as máscaras dos bailes populares. No que ele eliminou as máscaras, ele acabou com os bailes. Num recuo de tempo, aí, alguma coisa de uns 25 a 30 anos, o intrudo era uma brincadeira, entre aspas, extremamente forte nos carnavais de São Luís. Muito. Todo mundo se preparava com antecedência, caminhões, caminhonetes cheios de tonéis de água e de muita maisena. E isso era uma guerra extremamente agradável e da qual todo mundo participava. Os carros desfilavam no meio das ruas e das casas vinha água e vinha maisena, e da rua para as casas ia maisena e água. Mas depois as coisas foram ficando um pouquinho mais, a munição foi ficando um pouquinho mais carregada, começaram a acrescentar pitomba e doía, começaram a acrescentar
alguns corantes, começaram a acrescentar borra de café, começaram a apanhar água em esgoto, enfim, a coisa chegou a um ponto que começou a ficar perigosa. E então ela foi suspensa. E os criadores de leis vão longe. E se eu te disser que no paraíso de Fernando de Noronha não nasce ninguém? Pois é, por lá gestantes não podem realizar o parto por falta de estrutura hospitalar e são convidadas a se retirar da ilha para trazer a nova vidinha ao mundo. Aqui na ilha, a gente começou uma restrição de partos aqui na ilha. Então, as gestantes elas não podem mais dar à luz aqui. Em virtude do hospital não oferecer uma estrutura, no caso de uma intercorrência, você precisar de uma UTI, tanto para a mãe quanto ao neonatal. E aí, segundo a informação, né, do Ministério da Saúde, eles dizem que não justifica financeiramente manter essa estrutura aqui na ilha. Essa proibição é uma particularidade de Fernando de Noronha, que não está amarrada a uma lei, está amarrada a um decreto, né? E esse decreto, ele indiretamente conseguiu derrubar o direito de ir e vir. Como ninguém sabe, mas até agora está funcionando dessa forma. Na pandemia, eles me determinaram, né, veio uma ordem judicial para que eu fosse para o continente, mesmo contra a minha vontade, mesmo eu estando disposta a assinar o termo de responsabilidade, sabendo que a gente tem o direito de ir e vir, né, vamos dizer assim. Mas aí, esse caso repercutiu devido a ser a primeira gestante, né, a ser numa situação dessa, de ter filhos. Então, a minha reação foi diferente das demais como um todo, então eu me escondi literalmente. Eu recebi uma ordem judicial, eu recebi escolta policial, ficou escolta policial na minha casa, na entrada principal e na entrada dos fundos, né, como se chama. Eu dormi literalmente com a polícia na minha porta. Como eu me escondi, fugi, e eles não estavam me encontrando, levaram meu esposo, mesmo sem poder, né? Porque até então quem estava sendo intimado era eu, não meu esposo. Mas meu esposo contribuiu por ele ser amigo do advogado, do delegado, então ele ficou lá na delegacia até o horário do voo comercial subir. Quando o voo decolou, aí que eles liberaram meu esposo. E aí, no final do dia, já tarde, eu entrei em contato com o meu advogado e ele me orientou a me apresentar. Porque desde a proibição para cá, muita coisa mudou. Hoje tem muita criança na ilha, muitas gestantes, inclusive, né? Então, assim, eu estou gestante novamente. E agora eu vou viver o segundo drama, que é o drama da mãe, que tem um filho pequeno e vai precisar se ausentar da sua casa, do seu esposo, tudo de novo, da sua casa, do seu esposo, com uma filha pequena, para poder ter um outro filho. A criatividade misturada com tradição popular já era vista desde o Brasil Colônia. Acredite se quiser, mas lá nos tempos de Brasil Colônia, foram pedir ao rei de Portugal que o próprio Santo Antônio se tornasse vereador de Igaraçu, município de Pernambuco. E esse status durou até pouco tempo atrás. Em 1708, há um pedido da Câmara Municipal de Igaraçu, né, da Vila de Igaraçu, para que tentar prover um pouco mais de recursos para o convento franciscano de Igaraçu, né, para o convento de Santo Antônio, que fosse nomeado, né, o Santo Antônio como um dos vereadores do município. Em 1754, o rei, na época, o Dom João I, ele emite um alvará e concede essa permissão de alistar o santo, né, nos livros do Senado, né, agora como se chamava a Câmara Municipal, para que pudesse ser pago uma propina, né, um valor, né, uma espécie de salário de 27 mil réis anuais, né, em 1754. Mas
Mas até onde vão os direitos dos cidadãos e a criatividade de quem propõe essas leis? São diversas as normas editadas, revogadas ou até mesmo consideradas inválidas. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, publicado em comemoração aos 31 anos da Constituição Federal de 1988, revelou que desde a promulgação da Carta Magna até setembro de 2019, foram editadas mais de 6 milhões de normas. Isso representa, em média, 538 normas editadas diariamente. Mesmo revogadas, algumas normas continuam valendo pela tradição. Em 2008, o Tribunal de Contas ele aconselhou que esse valor fosse parado, né, os repasses fossem parados, o que a Câmara acatou. Contudo, continuou-se tendo essa honra de vereador perpétuo, né? E o salão continuou sendo chamado de Santo Antônio. E por força da tradição, os vereadores, eles, por conta própria, separam o valor e mensalmente eles repassam para que possa ser levado para manutenção do convento. E até os dias atuais acontece. As pessoas, elas vêm para essa região, muitas delas por curiosidade. Outras vêm para cá por pesquisas e outras fazem parte de alguma comunidade mística, esotérica, né? E acreditam que aqui existe uma forte energia, essa energia mística que emana da Serra do Roncador. Essa história começa mais ou menos em 1997, quando o então vereador, na época, Valdom Vajão, criou uma lei que reservava um espaço no alto da Serra Azul para que se fosse colocado um marco ao misticismo. Não era Discoporto, mas um jornalista mal informado da região de Goiânia esteve aqui em Barra do Garças e acabou noticiando sem checar, sem averiguar os fatos. Ele acabou colocando como título: vereador louco utiliza dinheiro público para criar um aeroporto para discos voadores, quando na verdade a lei era para ser somente criado um marco ao misticismo. Isso por conta das buscas de místicos, de esotéricos, de ufólogos, de curiosos para essa nossa região. Esta lei cria uma reserva diária para aeródromo de pousos de objetos voadores não identificados, um chamado disco-porto. Esta lei está em plena vigência e veja a curiosidade, ela cria um disco-porto, é uma lei municipal criando, né, uma área para pouso de objetos voadores não identificados. Logo após aconteceu aqui o primeiro motorcycle, o primeiro encontro de motociclistas que vem de todo o Brasil, né? Isso já virou uma tradição. Aquele era o primeiro, mas assim, já existiam muitos grupos que viriam para Barra do Garças. E um desses grupos, de São Paulo, exigiu que viria a Barra do Garças, mas queria conhecer o Discoporto. Na época eu me juntei a um artesão local, o Ferreirinha, né? Que trabalhava com sucatas, com muita coisa, e eu falei: olha, Ferreirinha, nós temos uma missão. Sem dinheiro, nós temos que fazer alguma coisa lá no alto da serra para que as pessoas levem uma lembrança. No momento, está bem deteriorado, não tem muita coisa lá, né? Mas mesmo assim, as pessoas querem ir visitar, querem tirar uma foto e levar uma lembrança. Olha, eu visitei a primeira cidade, o único local no mundo onde existe um espaço para a construção de um discoporto, um aeroporto para discos voadores. Em Aparecida do Norte, São Paulo, o prefeito, conhecido como Zé Louquinho, fez história. Criou diversos projetos de lei à época de sua gestão. Alguns foram aprovados, mas cancelados logo em seguida. Outros eram barrados antes mesmo da publicação pela impossibilidade de aplicação das regras. Eu sempre fui um cara polêmico, tanto o meu apelido é Zé Louquinho, né?
Mas eu vou fazer umas polêmicas assim. Uma vez na quaresma, quando eu entrei na prefeitura, chegou a quaresma, né? Na época, pela religião católica. Daí eu fiz uma lei proibindo mulher andar de minissaia e homem andar de bermuda, né? Na cidade, porque aqui é a cidade da terra da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Uma questão de respeito, né? Outra lei curiosa vem do município de Pouso Alegre, que é a Lei Municipal 3306 de 97, que inspirou no ano seguinte uma lei no município de Guarujá, que é idêntica. Essas leis, elas dispõem sobre a necessidade do uso correto da língua portuguesa nos meios de publicidade e acaba impondo multas para aqueles comerciantes ou os empresários que utilizarem a língua portuguesa de modo incorreto e não realizarem a correção no prazo determinado pelo município. A grande dificuldade disso é, sem dúvida alguma, a fiscalização. Como vai se dar uma fiscalização de uma norma como essa, né? Nós fazíamos um governo alegre, né? Porque eu acho que a função do prefeito, realmente, é ele governar com alegria. Então, de vez em quando, eu soltava, o povo gostava. Uma vez, por exemplo, quando chegou no tempo da chuva, né? No verão, daí o pessoal, os vereadores, todos criticando, porque sai buraco, é mato que cresce, né? E um vereador pediu se eu tinha algum projeto para combater a chuva. Eu falei, como é que eu vou fazer projeto para combater a chuva? Daí eu fiz uma lei proibindo chover. Quer dizer, nossa, mas daí deu uma confusão danada. Deu uma confusão na cidade danada, os vereadores ficaram, né? Mas eu tive sorte, não foi por causa da lei, não. Eu tive sorte que não choveu mais. No resto do meu mandato, não choveu mais, graças a Deus. Temos outras leis que acabam, né, de um certo modo, reduzindo até a dignidade da pessoa ou até afrontando na sua autodeterminação, como leis, né, que restringem o comércio de ambulantes ou que colocam determinadas proibições ao particular que são impossíveis de serem cumpridas, como a proibição de um ambulante tossir enquanto ele exerce o seu comércio ambulante, né, de ele estar com suas unhas devidamente cortadas. São leis que podem gerar determinada discussão quanto à sua constitucionalidade. Quando o Papa Bento XVI, ele esteve na nossa cidade em 2007, né? E eu, conversando com o general do Exército, que fazia a segurança do Papa, ele falou, eu vou fazer uma lei para que não beba. Para evitar, né? O Papa é uma autoridade máxima da igreja, a nossa cidade é religiosa, né? E daí fizemos essa lei e funcionou. Não houve problema nenhum. O Papa ficou 3 dias aqui, né? O Papa Bento XVI ficou 3 dias aqui e não deu problema, não. Foi tranquilo. Nós temos uma lei municipal lá de Birigui, São Paulo, que ela proíbe, e é exatamente assim, ela proíbe em sua amplitude a prática de soltar pipas e papagaios na cidade. É proibido em toda a cidade soltar pipas e papagaio. Imagina a dificuldade de se fiscalizar uma lei dessa. Imagina você morando numa cidade dessa, imaginar que o seu filho, né, que aquela criança, ela não vai ter, em hipótese alguma, a possibilidade de soltar pipas. Daí eu fiz uma lei exigindo que o padre usasse batina em todo o território da cidade. Também deu confusão. Mas daí o Dom Raimundo Damasceno, que era o cardeal aqui na época, aqui de Aparecida, ele falou, Sr. José, o senhor não pode fazer isso, a igreja é particular. Eu falei, o senhor está certo. Eu tirei a lei também, revoguei a lei. E nestas leis que nós vimos, dificilmente alguma delas ela se aplicaria no âmbito nacional, como perguntado anteriormente. Muito difícil ela se aplicar no âmbito nacional com uma uniformidade a nível União, porque elas são aplicáveis especificamente à cultura local, àquela regulação efetivamente do povo local. E você sabia que existe lei até para proteger o jeito de falar de alguns brasileiros? Quem nunca reparou as expressões e o chiado tradicionais do sotaque carioca? Outra coisa típica do Rio, que também é conhecida pelos brasileiros, é o carnaval. E juntando essas duas coisas, uma lei municipal de 2015 cadastrou uma expressão típica das escolas de samba como parte desse patrimônio cultural imaterial do Rio.
E o 10 nota 10 seguiu a mesma coisa, porque o Imperial tinha a sua maneira de gritar, nota 10! Era um jeito dele falar. E o meu é 10, nota 10, é uma outra forma. E as pessoas sempre dizem, como é que marcou tanto? Eu falei, porque o carnaval é uma coisa muito importante e a apuração é o grande momento do carnaval, quem é que vai ganhar, quem não vai. Muitas vezes, né, em determinada região do país, nós vimos aquela lei, né, com aquela especificidade, como algo tão estranho, algo tão esdrúxulo. Mas quando nós fizemos uma imersão naquele povo, naquela cultura local, nós acabamos entendendo muitas vezes o porquê da edição de uma lei tão curiosa ou de uma lei que venha a versar por pontos tão peculiares, né, de modo específico. Quando eu passo na rua, é normal, todo mundo, nota 10, isso aí é uma coisa que já virou bordão e já virou também, já caiu do código. Por isso que o prefeito Eduardo Paes fez do 10 nota 10 um decreto de patrimônio imaterial da cidade do Rio de Janeiro, como são outras coisas também. Isso para mim foi interessante, porque uma coisa que fica marcada, né? Fica perpetuada. Carnaval é 10, nota 10, só se for agora. No sul do país, a biodiversidade e a expansão das áreas verdes urbanas são uma preocupação das autoridades. A Lei 11.996 de 2010 institui o Plano Diretor de Arborização do município de Londrina. As árvores plantadas nas vias públicas, por exemplo, não podem apresentar frutos grandes, galhos quebradiços, espinhos e por aí vai. Tudo em nome da harmonia ambiental e segurança dos habitantes da bela cidade paranaense. Então, nessa aprovação existe uma listagem, basicamente das espécies que são, não diria proibidas, mas são não permitidas, e as espécies recomendadas. Então, diante dessa listagem, esse pessoal da prefeitura já direciona o morador para determinados tipos de vegetação. Por exemplo, a gente tem ipês, não tanto o ipê rosa, mas a gente tem muitos ipês amarelos e o ipê branco, que são consideradas árvores de porte médio. E a gente também tem muitos manacás da serra, e ele tem uma floração muito bonita e caiu no gosto popular, então a cidade está repleta desse tipo de vegetação. Você vai encontrar um pé de jaca em Londrina, porque os mais antigos continuam, porém eles não estão nas vias públicas, eles estão nos parques. Então, assim, é comum você andar pelos parques de Londrina e se deparar com uma jaqueira, mas ela já existia e há muito tempo antes da lei. Essa lei, se eu não me engano, é de 2015. Então, o que já existia, onde o risco não era muito grande, eles mantiveram. Ainda no sul do país, de 1997 a 2004, o prefeito Elcio Berti foi além das diretrizes do cargo e ousou bastante em Bocaiúva do Sul. Ele ficou conhecido por suas polêmicas medidas para aumentar a população da cidade e para conseguir verba para pavimentar a BR-476 e garantir o desenvolvimento para o Vale do Ribeira. Em 97, na verdade, parece que o ordenado que a prefeitura recebia do fundo municipal, né, era 196 mil, coisa assim. Caiu para 109 e eles já estavam com 3 meses de salário atrasado quando ele assumiu. Então foi aquela empolgação de você ganhar e no outro dia você tá com um pepino bem grande na mão para resolver, né? Aí tava bem naquela época daquela questão da camisinha, da AIDS, estava muito em alta isso, né? Eu vou chamar a atenção, eu vou proibir a camisinha e vou aumentar a população com isso, né? E ali foi uma explosão total. Na época não conseguiu aumentar a população, mas uma coisa ele conseguiu mostrar a cidade para o mundo. Então ele conseguiu muitas outras coisas, empréstimos, programas com o governo, né? Quem não é visto não é lembrado, ele usava muito essa frase. Então foi através dessas medidas malucas dele aí que algumas coisas foram dando certo por aqui. Além da questão da proibição da camisinha, tinha a questão de você querer aumentar a população mais velha. Ele brincava que
A mulher chega um período da vida que ela entra na menopausa, ela não pode mais dar luz, né? Mas ele brincava que os velhinhos ainda conseguiam colaborar com o aumento da população, né? Ele recorreu ao método antigo. Comprou tonelada de amendoim e mandou torrar o amendoim. Ele colocava o amendoim dentro de um envelopinho que ele mandou fazer, chamava Viagra do Prefeito. Os municípios do Vale do Ribeira ficam isolados porque não tem asfalto, né? Então, com essa briga toda, ele conseguiu o asfalto para nessa região aqui, né? Os 3 municípios, que é Bocaiúva, Tunas e Adrianópolis. E ele falou, sabe do quê? Eu vou colocar uma bomba agora na BR. Já que a única ligação que temos do Paraná a São Paulo é a BR-116, eu vou colocar uma bomba na BR e vou falar que vou explodir a BR. E ele avisou a imprensa inteira. Eu tenho uma bomba e hoje eu vou resolver o problema da BR-116. Foi quando a polícia conseguiu contatar ele. E ele falou, então tá bom, eu vou lá, eu vou tirar a bomba, mas eu vou paralisar a BR-476 também, porque eu preciso que chame a atenção. Então, o que acontece? Ele estava com a imprensa do lado dele, né? Então, os jornalistas foram junto e a polícia foi junto para ele tirar a tal da bomba da BR, né? Quando ele chegou atrás de uma moita, ele tirou a bomba de chimarrão. Leis e decretos polêmicos, engraçados, loucos. A verdade é que o que não falta em cada cantinho desse país, definitivamente, é criatividade para governar. Então, para mim, é muito gratificante assim, que as pessoas perguntem sempre, tentando em contato com a gente, contando essas histórias, porque eu acho que assim, deveriam ter mais políticos assim no mundo. Você tem que viver com bom humor, não é mesmo?